Bom dia! Chegou setembro e que seja muito bem-vindo e que venha com muita saúde e leveza para todos nós. Mas vamos começar a falar de saúde? Na edição de hoje vamos falar sobre mão, pé, boca. Já ouviu falar? Conversamos com um pediatra que vai nos ajudar a entender esta doença que atinge muitas crianças. Atestado médico, você sabe quais os critérios para apresentá-lo? Os benefícios da páprica, você costuma usá-lo como tempero? Vamos conhecer o que esta especiaria tem a oferecer à saúde. Estes e outros destaques agora no Saúde Você. Muito bom dia para você que está ligado aqui na tela da TV Arapuã. Mais um sábado, já peço permissão para entrar aí na sua casa, fazer parte do seu dia, tá certo? Já quero te avisar que o programa de hoje está repleto de muita informação, informação de qualidade, que pode sim fazer a diferença aí no seu dia a dia, no seu estilo de vida, te proporcionando bem-estar, qualidade de vida. Esse é o nosso compromisso de cada sábado aqui na tela da Arapuã, tá certo? Bora começar? Vamos falar de assunto importante? Isso porque o número de processos em andamento passou dos 84 milhões. Olha só, é um alto número, né? O campeão é o INSS. O governo tenta reduzir novas ações com uma plataforma digital para negociação de ambas as partes. Acompanhe. Foi uma doença genética que reduz a visão e obrigou a Thelma a parar de trabalhar. A operadora de caixa então pediu a aposentadoria por invalidez, que foi negada. Ela entrou na justiça. A sentença favorável só saiu agora depois de um ano. Detalhe, o INSS ainda não começou a pagar. A gente não tem esse amparo da Previdência ou de quem quer que seja. Eu dependo disso, né? É uma necessidade, não é um luxo. A nossa reportagem, o INSS informou que a Thelma poderá obter a carta de concessão do benefício nos próximos 15 dias através das plataformas digitais do Instituto. Por lei, o INSS tem 45 dias para dar um parecer sobre o pedido de um contribuinte. Esse prazo pode se estender por 90 dias, desde que haja uma justificativa. Sem resposta, o beneficiário acaba recorrendo à Justiça. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostra que o INSS é o principal alvo de processos no país, com mais de 4 milhões e 300 mil dos 84 milhões em andamento. Só esta advogada já protocolou mais de 8 mil processos contra o INSS em 22 anos de carreira. É quase um novo processo por dia em todo esse período. É triste a gente ver a necessidade das pessoas procurarem esses profissionais para conseguir, por exemplo, um simples auxílio-doença, um benefício por incapacidade temporária que às vezes dura 2, 3 meses apenas. Para reduzir os processos judiciais de baixa complexidade contra o INSS, o governo lançou a plataforma digital chamada Pacifica. A intenção é incentivar acordos para os problemas antes deles irem parar na justiça. O governo ainda não divulgou quando a ferramenta começa a funcionar. É isso aí. Agora a gente muda de assunto para falar de atestado médico. Você sabe quando e quais as regras para apresentá-lo? Então, a gente conversou com uma advogada que vai explicar, né, o que diz a lei trabalhista sobre o assunto. Confira. O direito está tão ligado à saúde para além daqueles benefícios quando são concedidos pelo governo federal, que é um momento que muitos trabalhadores procuram consultorias e advogados para tentar solucionar esses problemas. Mas ao longo da jornada, da carreira de um trabalhador, por vezes é preciso consultar um advogado e com relação principalmente a atestados médicos, como é que funciona tudo isso? Quando apresentar e quais são as regras com a empresa. Por isso a gente convidou a Isabelle Neves, que é advogada trabalhista, para conversar com a gente. Muito obrigada pela tua participação. É uma área que
é muito extensa, né? Tem muitos detalhes, muitas nuances, muitas leis, mas que de fato faz a diferença daquele trabalhador e principalmente com relação ao adoecimento que infelizmente está muito frequente, né? Nos últimos anos, principalmente nesse pós-pandemia. E com relação a atestado médico, há um limite desse trabalhador para apresentar esse atestado para a empresa? Quantas vezes ao ano isso é possível? Olá, é um prazer estar aqui. Não há limite. O empregado, se ele adoecer, ele pode apresentar atestado médico. Agora, a obrigação da empresa quanto a pagar o salário vai até o 15º dia. Então, se você apresenta mais de um atestado médico, por exemplo, se forem atestados de menos de 15 dias, pode se somar e encaminhar após isso ao INSS. Então, o empregador ele tem a obrigação de custear o salário dos primeiros 15 dias. Isso eu estou falando para o mesmo tipo de doença. Se forem doenças diferentes, não vai ter esse prazo, né? E aí depois o empregado, se permanecer doente, ele ficará, o INSS é que vai pagar o auxílio-doença. Em que condições a gente apresenta um atestado que é completamente diferente daquela declaração, por exemplo, de comparecimento a um consultório médico? O atestado médico, se o empregado ele está doente, ele vai ao médico e ele vai apresentar à empresa esse atestado médico. A declaração de comparecimento que você está se referindo, que ela não abona falta, se o empregado comparecer a uma consulta, por exemplo, naquele período ele vai apresentar à empresa e aí combina com a empresa como é que vai abonar esse período. Porque ele não abona faltas. Então, se eu precisei me ausentar da empresa para ir no médico, então eu devo combinar com o meu empregador e naquele horário, depois eu faço uma compensação de jornada. E aí tem uma outra dúvida também com relação a filhos, né? De uma certa faixa etária, né? Nos primeiros anos de vida, as crianças adoecem muito. O pai ou a mãe tem direito a acompanhar esse filho? Pode apresentar um atestado na empresa? A lei, a CLT, ela prevê para filhos de até 6 anos um dia de falta por ano. Então, a depender da categoria, pode-se aumentar o número de dias ou até estender essa idade. Mas, pela lei, é um dia por ano para filho até 6 anos. E aí, se a empresa verificar que esse documento não é válido por alguma irregularidade de datas, enfim, o que é que pode acontecer com o trabalhador? Se confirmado que o atestado é falso, o empregado ele pode ser demitido por justa causa e também pode ser processado, se ele que falsificar, ele também pode ser processado criminalmente. Se a falsificação for por outra pessoa, tem que procurar o autor da falsificação, mas se for o próprio empregado, ele pode, inclusive, sofrer processo criminal. E aí, dá um limite, né, para essa apresentação de atestados, porque falou dos 15 dias, né? Isso de forma ininterrupta. Mas se forem por outras doenças, ou a mesma doença, mas em outros períodos do ano, há uma limitação ou precisa, de fato, esse funcionário se afastar para fazer um tratamento mais profundo? Se o empregado ele apresentar, a gente fala ininterruptamente, após 15 dias ele já vai ser encaminhado para o INSS. Mas se for de mesmo SIDA, ou seja, a mesma doença que fez ele se afastar, ainda que seja de atestados inferiores a 15 dias, que somados de 15 dias, se for dentro do período de 60 meses, ele também já é 60 dias, perdão, ele também é afastado pelo INSS. Agora, se for prazo superior a esses 60 dias, aí vai começar a contagem novamente. Então, a empresa tem que pagar os 15 dias e depois encaminha para o INSS. Mas se forem atestados pequenininhos, que somados de mais de 15 dias, dentro do período de 60 dias, aí encaminha para o INSS após o 15º dia. E aí, quando vai para o INSS, esse trabalhador, ele tem alguma perda salarial? Não, ele não tem alguma perda. O que a gente tem observado e pelo menos não é para ter nenhuma perda. Agora, às vezes, demora a perícia acontecer, demora o empregado receber o benefício previdenciário. E aí o INSS também vai analisar se aquela doença daí seja o afastamento previdenciário, mas se tudo confirmado, ele não deve ter prejuízo salarial, não. Na verdade, ele vai ganhar um auxílio-doença, né? Não vai ganhar salário. E a gente falando dessa doença, né, de um tipo de doença, e do CID, que é um código específico para a doença, os atestados, eles devem conter esse código? Quando contém o código, facilita para a empresa para saber o tipo de doença. Mas se o empregado quiser, ele pode suprimir esse código internacional de doenças. E aí a empresa fica sem saber qual é o tipo de adoecimento. Ela também pode encaminhar o empregado para um outro médico, para que um médico do trabalho que preste assistência à empresa ou para saber o que é que esse empregado tem.
E aí, se esse colaborador está de atestado médico e venha a ser demitido, isso é possível durante esse afastamento por questões de saúde? Não, o empregado ele só pode ser demitido quando ele está apto, quando ele está com a saúde plena. Então, se eu estava gozando um benefício previdenciário, eu estava com atestado médico, quando do meu retorno, a depender do período de atestado, é feito um exame. Se eu tiver apto, pode ser demitido. Não tem que esperar um período, a não ser que o benefício previdenciário seja, na verdade, um benefício acidentário, que aí esse empregado tem estabilidade no emprego e aí ele não pode ser demitido quando do retorno por 12 meses. E aí, para quem está procurando, né, um emprego, quer entrar no mercado de trabalho e às vezes tem uma patologia, né, algum problema de saúde, muitas vezes ele prefere, numa entrevista, não dizer que tem aquela doença, né, omitir. Isso pode prejudicá-lo no futuro dentro da empresa? A empresa, quando dá admissão, ela faz o exame admissional. Se for um exame admissional que é bem feito, que de fato haja avaliação da saúde do empregado, vai ser verificado que ela tem alguma limitação. O fato de você ter um adoecimento para determinada coisa ou estar impossibilitado para fazer alguma atividade não impede de você fazer outra atividade com as restrições devidas. Então, o ideal é que a empresa, sempre que vai admitir o empregado, ela faça um exame admissional e, estando apto, ele encaminhe para as funções. E da mesma forma acontece se esse trabalhador já faz parte da empresa e tem algum tipo de processo, né, de adoecimento e que o impossibilite de trabalhar com aquela função. Ele pode ser realocado sem problema. Pode ser reabilitado. Os empregados que estão com alguma restrição, a empresa também faz exames, por obrigação legal, tem que fazer exames periódicos, que a depender da atividade, do tipo de função, vai variar. Né? E aí, constatada alguma limitação, o ideal é que se realoque essa pessoa para que exerça atividades compatíveis com aquela restrição. Pelo que a gente está vendo, para ter uma boa relação, né, trabalhador e empregador, é agir com transparência ambas as partes. Isso. Tanto o empregador deve ter a ética e a responsabilidade, como o empregado também. Tem que começar com boa fé para que quando vai ingressar no mercado de trabalho. Muito obrigada pelos teus esclarecimentos, a gente espera também ter ajudado. E se ficar com alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, procura um advogado especializado nessa área, porque realmente é uma área muito abrangente e dúvidas sempre vão surgir, né? Principalmente com relação à saúde, que é um bem tão precioso. É bom ficar atento à lei, viu? Às regras, né? Porque em algum momento quem trabalha vai precisar ir apresentar um atestado médico e estando resguardado pela legislação, melhor ainda, né? Um direito do trabalhador, mas precisa ser feito dentro da lei e nada de atestado falso, viu? Isso é crime. Agora vamos mudar de assunto, né? Quero chamar a atenção de você, mulher, tá? Você aí que está assistindo o nosso programa, você costuma tirar a maquiagem e hidratar o rosto antes de dormir ou não? Será que é preciso, hein? As dicas agora no quadro Saúde em Dia. Para se ter uma pele bonita e saudável, é obrigatória a limpeza da face antes de dormir, visto que a sujidade, a poluição do dia a dia, ela culmina em quebra das fibras de colágeno, das fibras elásticas, e isso acelera o envelhecimento da pele. Então, como seria essa limpeza de forma adequada? Se for uma sujeira do dia a dia, o que se recomenda é que se lave com sabonete específico para o seu tipo de pele, quer seja ela oleosa, mista ou normal. E aí, além disso, fazer uso da água micelar, que é uma água rica em micelas que vai complementar essa limpeza, retirando o excesso de sujidade que não foi conseguido tirar apenas com o gel de limpeza ou com sabonete. Mas se já é uma pele que, além do protetor solar, ela está com maquiagem, ou seja, tem uma sujidade maior, o ideal é que se faça essa limpeza em 3 etapas. A primeira etapa, usar um demaquilante. A segunda etapa, a limpeza com sabonete específico para a pele. E a terceira etapa, a água micelar. Recomenda-se também, após essa limpeza, a gente fazer uma hidratação na pele. Então, lembrando, gente,
que a pele oleosa, ela também precisa de hidratação, só que não é qualquer hidratante. Então, existem hidratantes específicos para a pele oleosa, para a pele normal e para a pele mista. Então, deve-se fazer essa hidratação, logo em seguida a limpeza e depois continuar com a sua rotina de skincare. Nunca se deve usar o sabonete do corpo no rosto, pois ele geralmente tem um pH mais alcalino e isso compromete a integridade da barreira física da pele. Então, o ideal é que a limpeza da face seja feita com um sabonete específico para o tipo de pele, pois além do pH mais fisiológico, esse sabonete ele vai ter propriedades indicadas para determinadas queixas, como por exemplo, um maior controle de oleosidade, uma maior hidratação ou até mesmo um sabonete indicado para aquela pele mais sensível. Muito importante esse assunto, viu? Sobretudo para a mulherada. Eu sei que os homens também são adeptos, né? Cada vez mais da maquiagem, mas a gente sabe que a mulher usa mais, né? Agora, se coloca no meu lugar, eu, repórter, apresentadora, né? Tenho que estar sempre maquiada. Para mim, nem sempre foi um hábito, né? Se tornou um hábito pela necessidade. É importantíssimo, viu? Hidratar e manter a pele higienizada. Então, o meu skincare aí, antes de dormir, eu lavo o rosto bem lavadinho com sabonete específico, tá? Você aí pode escolher o ideal para o seu tipo de pele, né? É importante lavar o rosto com um sabonete para rosto, gente. Né? Isso aí é primordial. Depois faz aquela hidratação e tá tudo certo. E no dia seguinte, viu? De manhã cedinho, do mesmo jeito. E outra dica importante que eu dou para você é utilizar o protetor solar, tá? É muito importante, principalmente para quem trabalha na rua, né? No meu caso, na reportagem estou sempre na rua e tá com a pele aí protegida, é muito bom. Começar é difícil, manter o hábito também, mas depois que a gente começa, se a gente não faz, a gente sente falta. E o melhor, a gente sente o resultado na pele. Então fica a dica aí para você, para ter uma pele mais bonita, tá certo? E mais saudável também. Agora a gente vai a um breve intervalo comercial, mas é bem rapidinho, tá certo? Não sai daí. Daqui a pouquinho eu tô de volta. Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano. A grandeza da Unimed João